Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Tô Pensando Ainda. Eu tô aqui com o Patrick e me fala aí, Patrick, no que você tá pensando hoje? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E aí, Wesley, tudo certo contigo? Cara, eu Tudo tenho bem. pensado muito em várias coisas da vida, então eu achei uma pessoa certa para nós conversar sobre esse assunto, chamado André Guise. Se apresenta aí e fala um pouquinho sobre tu. Olha, eu sou o André Guise, moro em Iraí, Rio Grande do Sul, tenho 37 anos, me considero um pensador, né? Um filósofo, assim, não de formação, mas uma pessoa que pensa, eu acho que até demais, eu não sei se isso seria uma coisa boa ou ruim, né? Mas eu acho muito importante a gente nota que muitas pessoas, assim, no mundo, assim, né? Até no nosso redor, elas não têm esse hábito, né, de pensar, de leitura, de entender as coisas, né? Então, eu acho que desde pequeno, sabe, eu sempre fui essa pessoa pensadora, assim. Mas me diz aí, tu já viu muita coisa sobrenatural? Qual que é a tua área e o teu pensamento sobre esses assuntos? Olha, na verdade, eu sempre quis ver uma coisa sobrenatural, mas infelizmente até hoje teve, acho que um evento só que talvez eu não tenha explicação assim, mas fora isso, até agora eu não tive Ainda não, nenhum não teve a oportunidade de presenciar experiência. algo. Eu queria muito ver OVNIs, ver espíritos, o pessoal vê, né? Às vezes fala que vê, ouve espíritos, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade. E, na verdade, é uma das... Eu gosto muito de acreditar, mas ao mesmo tempo pelo fato de eu ser uma pessoa que questiona muito, eu nunca consegui me encaixar numa religião, sabe? Num grupo, assim, de religioso ou de, né, divino, assim, que conseguisse me encaixar 100% nas ideias, sabe? E eu acho que também isso é uma dificuldade que algumas pessoas têm também, sabe? De conseguir se encaixar nisso. Eu acho que é exatamente isso. Isso que tu falou, me identifiquei bastante, principalmente essa questão de não ter encontrado, vamos dizer assim, uma religião para você se seguir, né? Eu não acho que isso seja errado, eu acho que a gente está num momento de questionamento. Eu também penso bastante. E no passado, o Patrick sabe, né? A gente se conheceu no passado e o ano passado, 2025, né? Foi um ano difícil para mim no sentido do pensar, principalmente quem eu, Wesley, sou, para que eu estou aqui, qual que é o meu Mas isso aí objetivo. é... Essas questões, essas questões sempre eu posso dizer que me atormentam um pouco, porque e quando eu penso demais, eu me sinto um pouco mal, porque eu não encontro respostas. Eu acho que a falta de respostas, para mim, é algo que André, você vê nessa forma de ter ou não ter respostas, se é bom ou se é ruim, você não saber de nada, ou às vezes saber de algo, eu fico muito perdido nessa parte. Cara, isso tocou num assunto muito interessante. Eu vou dar um resuminho, assim, sobre minha vida, agora, já que tu falou sobre isso. Eu cresci numa religião, né, familiar, assim, que sempre foi bem rigorosa, sabe? Com leis, com princípios, né, com regras. E pelo fato de eu sempre estar, assim, até minha adolescência ali, vinculado com isso, então muita coisa que eu pensava ou fazia acabava me deixando, me sentindo culpado, sabe? Porque aquela crença me fez acreditar que só pelo fato de tu pensar fora daquilo já era errado, sabe? Isso por muito tempo, na minha adolescência, até na fase inicial adulta ali, me atormentou muito, sabe? E, e eu achei, e isso me fez muito mal por muito tempo, tanto que eu entrei numa crise de ansiedade, tive depressão, algo. E que nem você falou ali, mas essa é uma coisa que ainda me atormenta muito até hoje. Essa questão de saber qual que é a verdade, qual que é o objetivo da vida. Por isso que gostei muito desse tema, eu queria falar sobre esse tema aí. Porque eu analisando as pessoas, assim, a gente sempre tá procurando tal filósofo falando, outro vê tal religioso falando, outro vê aquele pensador falando, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Aí tu vê lá, né,
um líder religioso, um líder espiritual, né? Cada um falando, tendo ideias diferentes. E a gente nota, assim, que é muita ideia, né? É muita coisa para a gente conseguir digerir nesse mundo, né? Tem tanta crença, tanta religião, tanto pensamento, tantas pessoas que dizem, né, que tem poderes sobrenaturais, que são médiums, ou que não são também. E eu fiquei anos procurando, sabe, alguma resposta para isso, sabe? Qual que seria a verdade absoluta? Eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acredito eu sou monoteísta, na verdade. Eu acredito que tenha um Deus só, sabe? Um Deus principal. Que, na verdade, o objetivo da vida, ele vai mudar de pessoa para pessoa. E assim, eu segui um outro líder, uma coisa, e nunca me achei nisso. Até que eu cheguei em um ponto, assim, que eu acho que pelo cansaço, pela exaustão de procurar, eu acabei, assim, que se foda, sabe? Digamos assim. Não sei se posso falar palavrão aqui, mas assim, tipo, eu larguei as cordas, sabe? E naquele momento, eu sofria muito de ansiedade, crise de pânico, sabe? Tá, também por isso, sabe? A partir do momento que eu larguei as cordas, pensei, poxa, eu nunca vou achar isso, qual que é, né? Nunca ninguém achou qual que é exatamente qual que é o objetivo. Dali em diante que comecei a melhorar meu psicológico, meu espiritual, sabe? Porque eu não fiquei mais preso em uma coisa só. Não fiquei mais preso numa regra, num ambiente, sabe? Claro, também acredito que as regras são importantes, né? As leis, né? A gente tem que ser seguidas, acredito muito nisso, né? Mas as leis principais, né? Tem algumas que eu, com certeza eu acho que não devem ser quebradas, né? Tipo, que nem não tem como você quebrar a lei da gravidade, por exemplo, né? Se tu pular de um prédio, tu vai morrer, né? Então, eu acredito que Deus fez leis, sim, além das leis físicas, eu acredito que tem as leis espirituais também, sabe? Que deve seguir. Mas isso vai além das leis dos seres humanos, que acabam deturpando isso e modificando, às vezes até para bem próprio, né? Nessa parte aí da religião que tu tocou, acontece muita divisão. Ah, eu acredito nisso, então eu não posso ser amigo dessa outra pessoa que não acredita. E, cara, é muita religião e cada uma daí parece que diz uma coisa e o pessoal se divide, se separa. Igual aconteceu também com o maior poder, né, da religião, muito tempo atrás, que tomou o controle de tudo. Tanto que queimou um monte de coisa importante. E, cara, e se manteve no poder, digamos assim, até hoje, né, cara? Porque sabemos que muita parte do poder ainda reside na católica. A gente não pode negar isso. Não querendo desfavorecer, mas o que eu penso também sobre esse ponto, que cada religião tem o seu papel importante de alguma forma na vida das pessoas certas, cara. De certa maneira, cara, se a religião faz bem para uma pessoa e ajuda ela naquele momento que ela tá cumprindo o papel na sociedade. E o que eu tenho pensado Sim, é importante. cara, se conseguir tirar o melhor de cada parte das religiões e ter a mente aberta, igual tu falou, e ter uma visão geral, querer aprender um pouco sobre tudo e ter essa mente mais aberta, isso aí vai te evoluir como ser humano, vai te tornar uma pessoa melhor, porque tu vai ter uma variação, entendeu? Vai ter uma abertura de pensamento, vai se tornar cada vez mais conectado com o teu verdadeiro objetivo, que é o sentido da vida, como nós estávamos falando antes. Mas para isso, não pode ter a mente fechada só em uma visão de mundo. Não concorda com isso? Concordo, né, cara? Isso falou um ponto muito importante aí que eu acho muito interessante. Tirar o melhor de cada pessoa. Antigamente, sei lá, eu via sei lá, um médium, por exemplo, o Chico Xavier, por exemplo. Na minha crença de nascença, a minha crença né, que eu vi, que vem dos meus pais, meus avós, bisavós, isso era uma coisa do mal, tá? Então eu nunca via por exemplo, um conteúdo dele. E quando eu me libertei disso, eu acabei começando a seguir pessoas assim que eu nunca conseguiria seguir. Por exemplo, tem, né, que nem o Chico Xavier, comecei a ver conteúdo dele, achei algumas coisas muito interessantes. Tem um cara que eu tô vendo muito o conteúdo dele agora, que é o Daniel Lopes, não sei se vocês já viram falar. Ele é da igreja, me esqueci o nome, aquela Bola de Neve, sabe? Como que é?
que é meio assim, é da Igreja Bola de Neve, se não me engano. É, essa Bola de igreja Neve. aí. Agora não sei se ele tá ainda, isso. Mas seria, assim, uma ramificação, assim, do cristianismo, assim, dessas religiões mais evangélicas, assim, sabe? Só que um pouco mais, não tão rígida, sabe? E várias outras pessoas, assim, sabe? Que eu acabei pegando informações dessas pessoas e trazendo para mim, assim, e vendo que isso é muito importante, sabe? E eu achei muito libertador isso, sabe? Tu consegui ouvir as outras pessoas, as outras ideias, sabe? De Eu outras acho pessoas. eu penso que é algo que complementa. Eu eu tive algum tempo atrás pensando sobre a questão da consciência, da nossa consciência. E eu fiquei me perguntando quando que a gente tem realmente consciência de que a gente é a gente. Por Bah, exemplo, quando que eu, né, eu, Wesley, sei que eu sou eu, a partir de que momento que a consciência ela entra, no meu corpo, no meu corpo físico. Porque eu, pelo menos, não sei vocês, mas não tenho memórias de quando eu recém-nasci. Ah, eu tenho memórias lá com uhum. 3, 4 anos, mas antes disso eu não tenho memórias. E eu comecei a me perguntar, quando que eu criei consciência de que eu tô no vivo, eu tô no mundo, de que eu sou eu? E essa parte sempre me pegou, porque como que a gente sabe, que a gente está aqui? Ah, os filósofos diriam, né: "Penso, logo existo", outros diriam, né: "Se a gente está conversando aqui nesse momento, significa que tanto eu como você, a gente está existindo no mesmo plano, né, e trocando conhecimento". Mas o que que realmente define o momento em que a gente realmente cria consciência de que a gente está aqui? Essa é uma coisa que sempre me pegou muito. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Cara, o que que eu posso te dizer? Tem uma explicação muito legal que eu vou tentar passar ela aqui de forma mais simples. Tu sempre teve a consciência e o que é verdadeiro nunca deixa de ser. Então tu sempre existiu. Não tem como tu não ter existido. Só que no momento que tu veio pra cá, digamos que tem uma divisão ali que é do teu eu superior e tem um véu que bloqueia o que tá refletindo da tua consciência aqui na Terra. Aí a partir do momento que tu tá nesse corpo, tu tá preso à matéria, ligado às consequências físicas, e tu não vai ter recordações do teu eu superior, que seria o que sabe de tudo, entendeu? E tu teria até planejado, antes de nascer, muitas vezes, o que tu seria e o que tu viveria para evoluir ainda mais, para buscar um sentido ou trazer alguma coisa aqui para esse planeta. É algo interessante de se pensar, cara. E aí, o que que vocês pensam a respeito? Eu acho bem interessante essa ideia, porque se você pegar, por exemplo, a memória, né? O que seria a gente sem a memória? Tira a memória da gente para ver o que acontece, e a gente ia acabar não existindo. É muito complexo isso, né? Porque eu estava falando do Clóvis de Barros, não sei se vocês conhecem o Clóvis, o Sim, professor Clóvis de sim. Barros, de Aham. filosofia. Ele falou um dia sobre sofrimento, né? Ele estava falando, perguntaram para ele sobre a vida após a morte, né? Ele falou assim, ó, eu não sei sobre vida após a morte, mas sei que sobre sofrimento. Ele falou que não lembra de ter sofrido antes de nascer. Então ele tinha nítida certeza de que não vai sofrer depois de morrer, sabe? Então, eu acho muito interessante essa ideia do Patrick sobre essa ideia de que talvez a gente tenha escolhido vir para cá. Só que eu fico me indagando, também pensando, mas por que que a gente não tem memórias disso, né? Qual que é o objetivo disso? Sobre vidas passadas, por exemplo, sobre renascer, sobre essa ideia, sabe? É uma coisa que me intriga muito, porque por que que se é para ter a gente veio para cá para ter novas experiências, para se atualizar, digamos assim, na vida passada eu era uma pessoa má, agora eu voltei para me redimir, por exemplo, para aprender. Mas então por que que eu não tenho lembrança dessa vida? Como é que eu vou conseguir fazer alguma mudança se eu não tenho a lembrança do que eu fiz errado do passado, sabe? Mas é uma coisa assim que que eu nem falei, né? Que eu penso muito, não discordo disso, sabe? Isso, isso. Sobre isso. É algo muito difícil
difícil de você conceber em algo físico, de você ter uma, sei lá, uma única resposta para isso. Eu pensei várias vezes e penso, né, principalmente em alguns momentos do ano que passou, de do que a minha consciência, por exemplo, por que nem você falou, eu não lembro de nada? Aí eu me perguntava assim: "Tá, beleza, então eu não lembro de nada. Eu não lembro de antes de eu nascer e muito provavelmente depois que eu me for, eu também não vou lembrar de nada". E a gente vem uma outra pessoa, sei lá, numa outra encarnação. Só que como que eu sei que eu sou eu depois dessa volta ou desse renascimento? E É isso que eu me tem pergunto. outra Porque a consciência, você respondeu essa pergunta antes, Patrick, porque a consciência ela é uma só ou ela pode ter, sei lá, várias ramificações, existem várias consciências da mesma pessoa, algo desse sentido? Aí entra num ponto, cara, perguntou: "Mas aí o que sou eu de verdade, cara?". Aí se tu pensar fora do corpo, tu não pode ser homem nem mulher. Aí já entra um outro ponto interessante. Porque, cara, nem físico, né? porque eu já vi um monte de relatos também de pessoa de vida passada, homem, falando que foi mulher e vice-versa, cara. Também, então, tu não pode ser, entendeu? Uma só coisa que a gente vê aqui no físico. É outro Pois é, ponto interessante. a gente não pode descartar essas experiências que as pessoas tiveram, né? Tem muitas, né, com certeza, algumas devem ter inventado, mas eu acredito muito que as pessoas tiveram essas experiências aí. Tanto que eu lembrei de uma história agora, eu não sei quem que inventou essa história, mas achei bem interessante, sabe? Seria assim a história. Tipo, dois bebês gêmeos que estão na barriga da mãe. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Daí eles estão lá pensando, poxa, será que existe vida após o ventre, né? Após isso? Eles estão lá naquele conforto, né? Dentro do útero da mãe, ali naquele conforto, no líquido amniótico ali, né? Recebendo nutrientes, naquele conforto, tudo, né? Sem gravidade praticamente, porque estão no líquido ali, estão muito bem ali, né? Daí eles ficam se perguntando, mas depois que digamos para eles, o parto seria a morte, né? Porque a gente não lembra a gente não lembra como ele estava na barriga, né? Então daí eles ficam pensando ali, poxa, o que que deve ter depois daqui, né? Depois que a gente morrer, digamos. Uhum, E daí de repente se abre, né? Tipo, vem o parto e se abre e eles ficam apavorados ali. Meu Deus do céu, tá terminando o mundo, sabe? E de repente eles nascem, daí a criança chora, né? Uau! Porque uhum, ela saiu daquele mundo de conforto totalmente bom para ela e saiu nesse mundo que a gente tá aqui agora, né? Com aquela luz na cara, aquele médico, aquele monstro, uai, não conhece nada e gritando, né? E eu achei muito interessante isso aí, então, talvez será que a gente não tá também dentro do útero? E daí, daqui a pouco, quando a gente morre, a gente, na verdade, tá nascendo, sabe? É uma coisa muito sinistra de pensar, né, cara, sobre isso. exatamente. Perfeita E analogia, cara, perfeita analogia. e é interessante porque, que nem a gente falou, existem várias respostas para o mesmo questionamento. E e eu penso que na questão de experiência, acho que cada vez mais, cada ano que passa, eu diria que a nossa consciência não que ela muda, mas ela evolui. Por exemplo, você pode pensar Nem no todo teu mundo. é, isso aí, isso aí. Nem Pode todo pensar mundo, infelizmente. você pode pensar no teu eu de 10 anos atrás, um exemplo. Teu eu lá no meu caso, lá com 15 anos. Eu não era a mesma pessoa do que eu sou hoje. Eu não sou a Pensamento mesma presente. eu não sou eu não sou a mesma pessoa, porque as experiências que eu tive, elas moldaram quem eu me tornei. Talvez se as experiências elas fossem diferentes das que eu vivi, eu seria outra pessoa. E tem uma passagem, de Nietzsche que ele faz o seguinte questionamento: imagine que um anjo ou um demônio chegue para você e fale o seguinte, que tudo isso que você viveu, todas as tuas dores, todas as tuas alegrias, conquistas, fracassos,
você teria que viver tudo de novo, num ciclo repetitivo. Aí ele pergunta: "Você aceitaria viver isso novamente ou não?". Como se fosse um questionamento, porque o Sim, que você fez até hoje, tu aceitaria viver tudo isso de novo? cara, é um questionamento que faz a gente pensar e tirar a bunda da cadeira e se mexer um pouco, né? Esse questionamento dele, eu acho que ele, na minha interpretação, assim, ele seria mais para isso, né? A gente, às vezes a gente se acomoda muito nas coisas, né? Eu tenho muito isso, sabe? Eu tenho que me cuidar porque assim, se deixar, eu não faço nada. Eu amo não fazer nada, sabe? E é meio de família, sabe? O pai que depois ele se aposentou também, não fez mais nada, sabe? Se aposentou e dormindo e assistindo. Então, esse pensamento é uma das coisas que me fazem, sabe, não desistir, sabe? Eu já ouvi sobre isso aí. E pensar assim que a gente tem que estar fazendo alguma coisa sempre. O tu falou agora sempre tá fazendo alguma coisa. Outro sentido da vida, uma explicação lógica também, que tem ligação com o que eu tinha falado antes, que é evoluir e aprender. Desde que a gente nasce, a gente faz o quê? Aprende. E quando a gente para de aprender, a gente morre. Para de se movimentar, a gente morre. Então, É triste isso, né? a vida é movimento e aprendizado. Aprendizado constante. Tem alguma coisa, cara, que além de aprender, me diga. Eu acho assim, cara, que a gente foi meio que doutrinado a ter um objetivo, né? Ah, tem que terminar tal coisa. Quando tu terminar o segundo grau, tu vai ser feliz porque tu não vai precisar estar na aula. Terminar a faculdade, tu vai ter dinheiro e não vai precisar mais precisar dos outros. Quando tu trabalhar, quando se aposentar, não vai precisar mais trabalhar. Só que uma coisa que eu aprendi que, na verdade, o que importa, na verdade, é o percurso. Não adianta não tu fica sempre correndo atrás de alguma coisa, sabe? E não aproveita o caminho. Amanhã eu vou estar assim. Eu também tenho muito isso, sabe? Eu tenho que fazer tal coisa porque amanhã vai estar melhor aqui. Ele tá no trabalho, tá pensando na tardezinha, quando terminar o trabalho. Tá de tardezinha ali, tá assistindo alguma coisa, tá tomando chimarrão, tá pensando, bah, mano, daqui a pouco eu vou assistir um filme que vai ser mais legal. Mas daí tu acaba não vivendo agora, né? Sabe? Tu sempre acaba vivendo o depois, né? E isso, eu sou muito ansioso, eu tenho muito isso, sabe? Então, eu acho que é muito importante o cara tentar parar assim e analisar, né? Desde uma folha, uma formiga andando, né? Os pássaros, assim, de conseguir. Eu tive muita dificuldade com isso, sabe? De parar e analisar o momento, sabe? Os detalhes, né? Os É, detalhes do que tá vivendo agora. Bah, cara, olha como é emocionante, cara. Tipo, a gente, só do fato de estar vivo já é um milagre. A vida é um milagre, cara. Só do fato de tá enxergando, tá sentindo, tem, né, tipo, audição, o tato, o paladar, que tá, assim, tá nesse plano, tá presente, a gente tá vivo agora, sabe? A partir do momento que a gente consegue sentir isso, assim, a gente consegue se tornar mais feliz, sabe? Na minha opinião. eu acho que um dos motivos de a gente ter essa ansiedade de, que a felicidade está no amanhã, a felicidade está sempre na hora depois, no dia depois, na semana depois. Eu acho que é uma busca incessante pela felicidade que ela não está lá na frente, não está no futuro, mas a felicidade que está no momento presente. E eu também tenho dificuldade, eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade quanto a isso de não pensar freneticamente no amanhã. A gente tem que pensar no sentido de que a gente vai estar vivo, que estatisticamente a gente vai estar vivo, mas eu falo no sentido de não esperar a felicidade do dia de amanhã, ou de uma hora E, depois, ou de final do dia, ou de final de semana, de não esperar que a felicidade venha nesses momentos, mas tentar usufruir o máximo desse momento que tu está vivendo agora. Eu falo isso porque nesses dias que eu tô de férias, pensei bastante nisso. Cara, como que eu vou aproveitar melhor esse meu descanso, esse meu momento?
eu simplesmente parei de olhar o calendário. Isso aí é terrível. Quando a gente foi viajar, eu já não sabia mais que dia que era, cara. Foi depois de muito tempo, cara, você não sim, depois de anos, foi a primeira vez que eu não me importava que dia que era. Se era segunda, se era sábado, se era sexta, eu só estava ali. E para mim aquilo fazia muito sentido, porque você não tinha a preocupação do que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer depois. Claro, a gente tem compromissos, né? Programação, né? Exatamente. Mas naquele momento eu vi que realmente, por mais que seja talvez uma das coisas mais difíceis de a gente conseguir fazer, às vezes você esquecer que existe um calendário, esquecer que existe uma segunda, uma terça, que foi algo criado para que a gente, sei lá, seguisse, né? Você realmente é mais feliz porque você vive aquele momento como se fosse algo único. E quando você está com o pensamento lá na frente, aquilo que tu está vivendo aqui não é mais único. É só um momento que tu tem que passar para viver o algo único, feliz lá na frente. E eu acho que isso, nesse momento, me fez aprender muito a não deixar de olhar o calendário, mas a olhar o momento presente como algo que não vai se repetir, porque o passado não existe mais e o futuro também não existe. Também não existe, né? É muito estranho, né? A gente acabou de falar, já acabou, né? Isso aí, isso aí, E eu achei muito interessante isso. Não é que tu vai esquecer o calendário e vai ligar o foda-se, não é bem isso, né? isso Na aí. verdade, tu vai eliminar as preocupações, na verdade, do dia seguinte, né? Claro, tu vai ter uma programação, amanhã tá de férias, amanhã eu quero ir pra praia, amanhã eu quero conhecer, eu quero fazer uma trilha, sei lá, né? Cada um tem os seus gostos, né? Mas uma, uma coisa assim que eu noto muito é sobre expectativa, que também é uma coisa que me atrapalhou por anos. É que nem fim de ano, assim, já notou assim, quando tu cria uma expectativa muito grande, bah, virada de ano, é não sei o quê, é isso, aquilo. Tu cria aquela expectativa quando era criança, era muito bom isso, né? Ah, Papai Noel, não sei o quê, né? Festas, parentes chegando. E daí, na verdade, tá tudo assim, eu comecei a. Claro, eu gosto de criar expectativas, né? Ter um objetivo, mas não não imaginar muito, não imaginar muito isso, sabe? Ilusionar muito isso na mente, como se aquele evento ou aquela data se fosse uma coisa muito, vai ser uma coisa muito boa. Porque se você for ver bem no fundo, você pode notar, os dias mais felizes que a gente teve, eles não foram programados. Foi numa situação que veio que meio que involuntária. E às vezes os dias que a gente mais esperou que ia ser, né? Às vezes um dia do trabalho, eu lembro assim que eu tava meditando esse dia, bah, cara, tava trabalhando com um amigo meu, assim, que trabalhava junto. Cara, foi tipo, um dia que a gente deu muita risada, assim, e tava muito legal o trabalho. E foi um dia muito feliz e eu tava trabalhando, né? Tava um dia quente, a gente tava suando e foi muito engraçado o dia, foi legal, sabe? E teve fins de anos, assim, que não foi muito bom, sabe? Então a gente tem que ter consciência disso, sabe? Eu acho que também é importante isso. E essa parte que tu tocou de expectativa, né? A gente fala muito, que nem você falou, às vezes algo que você não coloca a tua expectativa, você é muito mais feliz do que em algo que você colocou expectativa. Porque eu costumo usar essa questão da expectativa com pessoas, né? Às vezes até com relacionamentos. Porque quando a gente conhece uma pessoa, independente se vai ser teu amigo, se você vai se relacionar com uma pessoa, vai casar, vai conviver com ela, a gente acaba criando muita expectativa, principalmente no começo. Vai, isso é perigoso, né? É, e essa expectativa, ela é tão grande que às vezes ela te cega, porque é como se a pessoa que você está conversando ali naquele momento, por alguns instantes, ela é uma pessoa que não tem falhas, que não tem No início defeitos. sempre é assim, né? E eu acho que isso é o maior erro nosso. É a partir dali que a gente acaba se decepcionando, porque a gente espera da pessoa algo que a gente criou na nossa mente
que muitas vezes ela nem é. E nem é culpa dela. É culpa de nós Sim. mesmos por ter criado aquela ilusão de que a pessoa seria assim. Então, mas a pessoa é uma pessoa ruim. Tá, mas e quem que criou a ilusão de que aquela pessoa era uma pessoa boa? Foi você. Ou aquela pessoa, às vezes uma pessoa que você nem conversa, essa pessoa é chata, é qualquer Uhum. coisa. Mas você nem conversou e você está criando uma falsa expectativa de que ela é assim. E eu acho que isso vale para o bom como para o mal também. Então, aí a gente fala do julgamento, que a gente não pode julgar as pessoas, mas eu penso assim, é melhor você julgar internamente, né, às vezes eu falo da questão da dúvida, né, duvide daquilo para você conhecer aquilo, que quando você duvida, Duvide, duvide daquilo, mas duvide de si mesmo, dos seus próprios pensamentos também, né? isso aí, isso, exatamente. Mas eu digo duvide para você saber o que perguntar, porque às vezes você começa a conversar com uma pessoa e você não faz as perguntas certas, e aí você cria aquela ilusão de que aquela pessoa é assim, mas na verdade ela não é. Isso é muito comum, por exemplo, no mercado de trabalho. Às vezes, uma pessoa, uma empresa vai entrevistar uma pessoa e ela faz várias perguntas. Pede a tua formação, pede no que você tem experiência, pede da tua família, pede da tua, até dos lugares que você frequenta, teus hobbies, e você responde. Só que isso não diz nada, nada Nada. sobre a pessoa. Porque às vezes, você faz algo, um hobby, por exemplo, em uma festa, num barzinho, tomar uma cerveja com os amigos, alguma coisa assim, e para aquela pessoa que está te entrevistando, ela tem a impressão de que aquilo é algo ruim. Mas, pô, e se lá naquele momento vocês estão tendo uma conversa bacana e aquilo é bom para você? Então, acho que esse é o problema da expectativa. Você cria algo na tua mente e você espera que a pessoa ela retribua da mesma forma com que você imaginou. Não sei o que vocês pensam sobre. Eu tenho uma experiência bem interessante sobre isso aí. Aí eu comecei a namorar em 2004 com a minha esposa, que eu tô com ela até hoje. Então, faz 22 anos, né? 22 anos praticamente que a gente tá junto. E no início, sabe, não, tipo, quando eu comecei a namorar com ela, tipo, eu pensei, não vai dar muito certo isso aí, sabe? Eu não criei expectativa. Claro, eu gostava dela, tudo. Só que eu e ela somos pessoas totalmente diferentes uma da outra em muita coisa. Gosto musical, gosto pra comida, ela gosta mais de sair, eu gosto mais de ficar em casa, ela gosta de multidão, eu odeio multidão, sabe? E a gente, cara, é muito diferente um do outro, sabe? Muito mesmo. E estamos há 24 anos juntos, cara. Então, eu acho que pelo fato de eu não ter criado uma expectativa, ou, né, fui deixando, sabe? Conhecendo a pessoa e isso fez com que deu certo, sabe? Eu não criei, porque a paixão, ela engana muito a mente, né? Porque quando tu acaba conhecendo a pessoa tanto na amizade quanto no namoro ali, né? No início é mar de rosa, tu vai querer mostrar teu melhor pra pessoa e vice-versa, não adianta, tu não vai querer mostrar, sei lá, eu sou uma pessoa que odeia isso, eu não gosto, né? Eu não gosto de tal. Se a pessoa acabar fazendo alguma coisa que tu não gosta, tu não vai falar na hora. Uhum. A partir do momento que tu realmente conhece a pessoa, que tu realmente tem intimidade, um melhor amigo ali, né? Que tu tem intimidade, daí tu vai ter aquela intimidade para poder xingar a pessoa e, sei lá, brigar, né, cara? E eu aprendi muito com relação com isso, sabe? Eu acho que hoje eu consigo ter, assim, conversar com as pessoas, me relacionar muito bem com as pessoas por causa disso, sabe? A partir do momento que eu consigo me aprofundar com as pessoas, eu consigo. Claro, não, eu não tô falando de maldade, né? Tipo, maldade intencional. Isso eu não aceito, com certeza. Mas do jeito da pessoa, às vezes ela foi criada de uma maneira totalmente diferente, e às vezes alguma coisa que você faz, para ela pode ser um insulto, e para ti é uma coisa normal, e vice-versa, sabe? Então também é muito importante a gente aprender a entender e a aceitar os erros das pessoas, né? Exatamente. Cara, eu acredito que todas as pessoas que passam em nossa vida têm um motivo para elas ter passado e deixado o que deixaram. Não tem uma pessoa que não passou pela tua vida que não foi para testar e que não foi enviada pelo universo para fazer tu evoluir de alguma maneira.
ou cair. Ou também te Tem duas. testar mesmo, né? Exato, tem duas opções, é um teste. Quem vai decidir o que vai fazer vai ser tu. É uma prova, tá? Então, ó, tu tá bem agora. Já tiveram isso aí? Vocês estão muito bem num dia que vocês falam, cara, que dia maneiro hoje. Aí acontece um negócio do nada, Uhum. que ó, pá, dá uma pancada. Acho que todo mundo já Normalmente passou é por assim. isso. É pra É, a te felicidade testar, não é um cara. É momento. pra testar. Eu sou Ó, feliz o tempo inteiro, não existe isso, né? ó, meu, tu tá muito felizão. Vem um palha, ó, meu, te dá um socão pra ver se tu vai levantar, vai cair ou vai ficar indignado com o mundo. Pra ver como tu vai se manter nessa situação. É um outro teste pra Sim. elevar o teu nível de consciência. Porque se tu conseguir É, daí batalhar, você tem duas enfrentar opções, aquilo, né? se tu enfrentar aquilo, tu vai subir pra um próximo nível. Essa é a beleza, cara. Isso é bonito. É, mas Pô, infelizmente a maioria das pessoas, elas não aprendem com isso. Elas, eu, eu, por muito tempo, acabei querendo teimar, entendeu? Ah, eu tô certo, é isso, é aquilo. E a vida ou tu aprende, ou tu evolui, ou tu se ferra bonito, cara. Não tem isso aí, entendeu? Tu tem que aprender com a situação, entendeu? Tu tem que ser humilde e saber, sabe, lidar com a situação, seja ela qual for, sabe? E essa questão que tu falou de aprender, o Patrick também tocou nesse assunto. E eu acho engraçado que, às vezes, eu não sei se sou só eu assim, mas observando as coisas que acontecem também, a gente vê que o ser humano ele aprende na base da porrada, na base da dor, Sim, porque é engraçado que como situações boas que você passa por momentos legais, sei lá, você foi fazer um acampamento com teus amigos, e aquilo foi legal. Você às vezes não leva aprendizado daquilo, mas quando você comete um erro, faz alguma coisa errada ou dá alguma coisa errada, você lembra aquilo o resto com da vida. exatamente, e ali você aprende. Eu acho muito engraçado que a gente não consegue aprender com acertos, mas muito mais com erros. Parece que a gente está constantemente errando para não repetir aqueles erros de novo, e mesmo assim tem vezes que algumas pessoas ou nós mesmos repetimos os mesmos erros que a gente já cometeu. É, você conhece aquele óleo WD-40? Sim. Sabe por que que eu dou WD-40? Porque foi na 40ª vez que eles acertaram o óleo, entendeu? Tipo, foi no teste de. Foi Eu não no, sabia disso. pra tu ver, foi 40, tipo, misturas que fizeram ali, tipo, anos ali de teste e tal. Um não deu certo, dois, três, quatro, cinco, seis, até chegar no 40, ainda que deram sorte, né? Que tem muitas outras coisas que foram milhares de vezes. Tu pega um artista, por exemplo, ali, famoso, mas ele tem 1000 músicas. Mas aí, às vezes, quatro, cinco fizeram sucesso. Às vezes ele fez 500 músicas até fazer uma que fez sucesso, sabe? É isso que eu também tentei falar com o Patrick esses dias, sabe? Questão do podcast. Ah, mas nós vamos fazer um podcast. Eu falei, cara, só faz. Faz de acordo com o que tu gosta, não fica tentando imitar os outros. Faz do teu jeito e só faz o podcast. Não fica pensando, ah, se eu fiz um ali ninguém assistiu, ou se não deu certo. Só faz, cara. A Helena Galvão lá, aquela psicóloga, a Luísa Helena Galvão, né? Lúcia Helena Galvão? Lúcia Helena Galvão, cara. Cara, ela ficou 15 anos, cara, sumida, assim, ó, só trabalhando. E de repente ela aconteceu, cara. Uhum. E ela mesma falou isso, cara. Eu acho interessante, sabe? Eu segui ela antes dela ser famosa, assim, acho que ela tinha uns 30 mil inscritos no Instagram, no YouTube, quando eu comecei a ver os vídeos dela, assim, há uns 10 anos atrás. E eu nunca imaginei que ela estaria nos grandes podcasts, assim, no Flow, no Inteligência TDA, ali em vários, assim, famosos, cara. E ela foi só fazendo o que gostava, cara. Eu acho cara, muito interessante isso, ela é cara. uma baita professora de vida, cara. Baita professora de vida. Não é só. Cara, vai muito além da filosofia comum. É muito bom. É muito bom mesmo, cara. Todo mundo tinha que aprender das coisas E não só que ela ela, cara. fala, cara. Se tu pegar, assim, alguns youtubers, a maioria tá tirando. Mas antigamente tu pegava, assim, os primeiros vídeos assim, dos youtubers famosos, cara. Tu olhava, nossa, era um lixo, cara. Uma qualidade mal, áudio podre, falavam gaguejando, não tinham presença, cara. E eles foram fazendo, cara, até dar certo, sabe? Eu acho muito legal isso. Isso aí eu acho muito interessante, porque eu tento passar para as pessoas mais jovens hoje, sabe?
vão abrir um negócio ou vão fazer alguma coisa no YouTube. 99% tá todo dia alguém fazendo. Tem um monte de podcast, vocês sabem disso, né? Tem milhares de podcasts por aí. Só que 99% vai fazer ali um tempo e vai parar e não vai dar certo. A gente tem que ser essas pessoas que não são esse 99% aí, sabe? Vai continuar e aprimorando, aprimorando, até chegar num ponto que aprimorou tanto, quando a pessoa ela vai chegar e vai ver aquilo ali, nossa, cara, isso aqui é muito bom, É, sabe? eu gosto de levar uma palavra comigo, na minha vida, que é consistência. Eu acho que a consistência, ela quebra qualquer tipo de barreira na nossa vida, porque, E é ah, difícil, né? quando você faz alguma coisa incessantemente, repetitivamente, em algum momento aquilo vai dar certo. Vai Porque virar mestre naquilo. exatamente. Hum. Por mais que seja algo que nem você falou, que inicie, bah, não tem uma qualidade muito boa, não tem uma imagem, às vezes a gente não tem uma comunicação adequada com a pessoa, não tem uma forma de induzir a palavra, né? Mas quando você faz e dá consistência àquilo, você melhora. É que nem você aprender a ler. Você só vai aprender a ler Uhum. insistindo todos os dias a tentar Praticando. aprender palavra por palavra. É a consistência. Dançar, a mesma coisa. Se você quer aprender a dançar, é consistência. Uhum. Violão, né, Patrick? Também, você é consistência. Você pode ter mais facilidade, às vezes mais dificuldade para certas coisas, normal. Isso é questão muito de cada um, mas eu tenho certeza que todo mundo que der consistência para algo vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender a dançar, vai aprender outra língua, vai aprender a fazer um podcast, vai aprender a fazer uma apresentação. Eu acho que tudo, no meu ver, é uma palavra que eu levo comigo, que é a consistência. Seja consistente naquilo que você faz, que em algum momento você terá resultados. E é a parte, assim, que a maioria tem dificuldade, né? Porque a partir do momento que no começo fica tudo muito bom, né? Tu tá empolgado, tu vai lá, reconserta os erros, beleza, vai embora. Mas daí passa um mês, passa dois, passa três. Daí tu começa, mas hoje eu não vou fazer mais, porque não, né? Isso aqui, daqui a pouco no segundo dia tu não faz mais. E é assim com tudo, cara. E a minha ideia, a nossa ideia, acho que é tentar não ficar nesse 99% que faz isso, que vai ter um pedaço e para, né? Uhum. Isso que, pode ver os grandes empresários aí, eles são muito inteligentes naquilo que eles fazem, mas eles não são super inteligentes. Esses caras eles são burros, por ver eles são burros, perguntam alguma coisa normal, eles não sabem nem responder. Mas naquilo que eles fazem, eles são mestres, cara. Né? Tu pega vários empresários famosos aí do Brasil. A gente pensa assim, geralmente pensa, esse cara é um gênio, não sei o quê, é um gênio naquela área aí, é Isso naquilo que aí. ele faz, na verdade. Né? Na verdade, se for ver, se for perguntar para mim, por exemplo, sobre engenharia, eu não sei nada, eu sou burro, né? Ou sobre algum outro um assunto ali que eu não me interesso, não adianta me perguntar sobre isso, né? Exatamente. Palavras de ouro, cara, palavras de ouro. Porque, bah, tu é inteligente ou burro, dependendo do lugar, né, que o cara se encontra e do que o cara tá falando a respeito. Tem um E para negócio quem lá, também, né? exato. É, cara, tu vai falar sobre artesãos. Bah, eu não sei nada sobre isso. Tu vai ser um burro entre eles, mas tu vai aprender com eles, entendeu? Justo. E É agora isso tu E aí. sabe, tem que ser sabe. humilde para ser o burro Isso, e aprender, entendeu? exato, Tem que exato. aprender a ser humilde. Eu nunca tive problema com isso, sabe? Por mais que porque tem que cuidar muito dos ciúmes que a gente tem também, sabe? Porque eu nem aprendi, sempre aprendi a tocar bateria, por exemplo, ó, faz um ano e pouco, dois. E eu via os caras se tocando muito melhor, assim, né, cara? E às vezes eu fico um pouco enciumado, mas eu não, sempre pelo contrário, sabe? Vai lá e pergunto tudo que eu puder, entendeu? Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como começou, sabe? É uma facilidade que eu tenho muito, sabe? Eu acho que eu puxei um pouco lá da minha mãe, que é ter humildade, sabe? De não ter aquele negócio de o rei na barriga, sabe? Por Isso mais aí. que tu saiba, se tu vê outra fazendo, tu vai tentar sugar o máximo de bom que a outra pessoa tem pra ti, sabe? Não, sei lá, se afastar dela porque ela faz mais que você, ou, né, ou essas coisas assim. Aham. Não tem problema nenhum em você aprender com quem faz bem, né? É, ou às vezes alguém sabe, ó, até uma pessoa toca menos tempo que tu
e evoluiu mais rápido, eu fico mais curioso ainda, sabe, de saber como que ela aprendeu mais rápido. Vou Uhum. lá e me pergunto pra pessoa e vejo e converso, sabe? E isso também é uma coisa que a gente que é difícil fazer, sabe? Às vezes. O ego, às vezes, ele atrapalha muito a gente, né? Exato. É isso aí. Então, agradecemos por mais um episódio do Tô Pensando Ainda. Eu quero saber de vocês agora, no que vocês estão pensando depois de tanta coisa que a gente conversou aqui. O que eu tô pensando agora eu não posso falar. Na Mas fogueira. tô pensando, não, tô pensando em outra coisa. Mas está pensando no futuro já? Não, pensando num negócio que aconteceu recentemente, Ah, tá. Então tá bom. essa madrugada. É isso Depois eu aí. quero saber. Nosso live. Mas é isso aí, cara. Vamos pensar cada dia mais. Pensar é bom, fortalece, edifica, ou te deixa louco se não Pensar em for evoluir. forte o bastante para manter a sanidade É isso. mental. Então, Ah, e eu queria falar assim, eu sou um pouco mais, acho que eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Eu não sei que o Wesley que idade tem 19, 20, 25. 25, um pouquinho. O Patrick tá com 20, né? Mas, cara, eu vou dizer pra vocês, cara, não desistam desse projeto de vocês aí, cara. Vocês já começaram bem. Vocês não começaram. Eu vi gente muito pior, sem. Vocês estão muito. O Patrick, assim, no último ano, assim, que eu conheço ele desde bebê, desde criança, né? E ele evoluiu muito, sabe? Muita coisa. Então, isso que você tá num dia que não tá muito bem, continuem com esse projeto. Eu gostei muito do projeto de vocês, cara. Estou de parabéns. Muito obrigado, Muito cara. legal. É, Isso, vamos lá mesmo. isso é muito, muito gratificante. É algo que a gente valoriza muito. Obrigado mesmo. Então E tá bom. quais são as tuas últimas palavras? Minhas últimas palavras é que o sentido da vida é estar presente e não no futuro e nem no passado. Então, vivam o presente e abracem as coisas boas, porque é elas que dão sentido a tudo. É isso que eu tenho para falar. Então tá, obrigado a todos que assistiram, Não compartilhe vai com um deixar eu falar o meu? amigo. Ah, é verdade. Eu tenho um recado muito importante, ó. Observe as coisas pequenas da vida. Observem tudo, observe o presente, observe as árvores, observe as formigas, observe as borboletas, observe tudo, tudo detalhes, cara. Que a vida, assim, cara, tem muito detalhe que a gente não dá bola, cara, no dia a dia. Observe isso para vocês verem como vai mudar, sabe, a mente. Essa é a minha mensagem. Muito bom, cara. Tava cortando, né, meu? Tava cortando. Não foi É, intencional, não foi intencional. obrigado a todos que Valeu. estão ouvindo aí. Agradecemos a presença mais uma vez do Andrew aí. E, Obrigado. galera, deixem nos comentários o que vocês acharam do episódio, deixem o like e compartilhem com pelo menos uma pessoa aí que tenho certeza que vai ajudar muito a ela continuar a pensar. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.